rezar com Deus, Jesus, com todos os amigos espirituais que nos auxiliam no momento do estudo. Que possamos ter um bom conhecimento, né, uma boa interpretação, um bom entendimento. Como é falado, né, nos estudos anteriores, precisamos instruirmos para podermos compreender melhor o Evangelho, tudo que é dito nos livros. Nesse momento, Senhor, acalmai a humanidade, que passa por momentos de aflições, momentos de problemas, não é, pessoais, a saúde, não é um momento tão sério de saúde com a humanidade. Jesus possa, não é, com seu amor, sua amorosidade para conosco, compreendendo a nossa pequenez espiritual. Nos abençoe e nos ilumine sempre. Que assim seja. Ok, boa noite. Mais Que uma assim vez. seja. Então, A gripe me pegou de jeito. Ô, Mário, eu acho que hoje foi o dia dos perrengues. Eu tinha uma consulta com um oftalmologista lá em Roma, Largo de Roma. Saí daqui 6 e pouca. Passei a manhã toda lá. é isso E aí mesmo. passou a ficha, mediu a pressão ocular, tal e tal. E aí tô vendo as pessoas chegando e saindo, a sala vazia, e nada de me chamar. Deu 10 e meia, deu 11, eu lá dei 7 horas, né, que foi o tempo que começou a chamar. Deu 10, deu 11, ninguém mais, eu digo, tem alguma coisa errada. Aí me levantei para perguntar à menina. A menina disse assim, não, eu digo, eu preciso passar pela médica para a liberação do colírio. Aí ela disse, não, quem avisou a senhora? Eu digo, aqui me ligou para confirmar a minha presença. Não, não precisa não, saí de lá mais de meio-dia, com fome e não resolvi nada, não precisava eu ir. É isso mesmo. Eu vou Hoje ler foi aqui. o dia, foi o dia dos não. Eu vou ler aqui do que eu postei, né, da preparação mediúnica, porque é muito explicativo. Aí eu li, eu gostei. É muito explicativo do livro Mediunidade e Sintonia, né? Um livro baratinho, você acha na rua por R$ 5. Um livro fantástico desse, de 1986. Emmanuel, todo de Emmanuel pro Chico. Ah, então eu devo ter aqui, vou olhar, Mediunidade e Sintonia. Então, eu vou ler aqui porque é isso que a gente está fazendo agora, para a gente ser uma ambrosina dessa do capítulo, que o livro Chico, Recordações, Diálogos e Recordações, aqui é Chico Xavier Novo, com o dirigente da sua mediúnica, que morreu há 2 anos ou 3 anos, dirigente há mais de 40 anos da sua reunião de desobsessão, né? Arnaldo Rocha. Então é ele que vai dizer que Ambrosina é Chico. E muito disso que está nesse livro aqui foi no Centro Espírita de Chico Xavier. Depois que Chico morreu, ele revela porque ele estava lá 40 anos. Inclusive a passagem que a gente vai ler hoje, ele presenciou. Só que o nome Emmanuel sugeriu que colocasse Ambrosina, né? Emmanuel escrevia de madrugada, Chico levava para a mediúnica, para o grupo avaliar. Depois mandava para a Federação Espírita Brasileira avaliar. Veja o critério de Emmanuel, cara. Tem gente que escreve e já quer logo passar tudo. Então eu vou ver aqui. Para chegar a um nível desse, de um médico que tem até um aparelho na cabeça, uma sintonia dessa, precisa de um preparo de reencarnações muito grande. Por mais que se fale em mediunidade, é forçoso referirmos sempre à disciplina, que só a doutrina espírita consegue orientar para o bem. Quem não é da doutrina espírita aqui, já vai achar que Emmanuel é um espírito pretensioso, porque ele afirma, para compreender o que é mediunidade, não sou eu, está aqui escrito, só a doutrina espírita consegue orientar para o bem. Está escrito aqui na obra. Potencialidades medianímicas, né, porque a faculdade não é só mediúnica, é anímica também, são valores que pertencem a todas as criaturas, tanto quanto possuímos, todos nós, recursos virtuais para o desempenho dessa ou daquela tarefa. Ele fala, recordemos, porém, o aprendiz nos primeiros degraus do Instituto de Alfabetização. Quem ele sabe ler, escrever, de certo sabe. Mas se pretende partir para realizações outras, além das bases primárias, há que se matricular voluntariamente na escola sem férias, do maior esforço, estudar e aprender sempre,
assim também o médium, nas etapas iniciais do desenvolvimento das energias psíquicas, que ele pode comunicar-se com os desencarnados e receber-lhes a palavra, de certo pode. No entanto, se deseja partir na direção de tarefas maiores, além das bases iniciais, há que se matricular na oficina sem férias do maior esforço, estudar e servir sempre. Se uma certidão de competência no cargo das profissões liberais da terra exige do candidato desde o ABC à cúpula universitária nada menos de 15 a 20 anos de preparação. Então, o filho de Jailson, engenheiro. Então, desde o ABC, o filho de Jailson, né, ele foi, pegue Jailson, o tempo do ABC até o tempo da faculdade. É de 15 a 20 anos. De 20 anos. Aí ele fala, a fim de que se lhes ajustem os centros mentais para o começo do trabalho a desenvolver, o filho dele é engenheiro, a que título esperar que um médium se forme com segurança em poucos dias, encarregar-se, olha o que o médium não é só ostensivo não, todo mundo é médium. Ferreira, Jailson, ele está se preparando para quê? Para se encarregar dos interesses espirituais dos outros. Barreto vai dar um nome aí a Ferreira. Ferreira, junto com todos, vai orar por essa pessoa. Ferreira está se encarregando, né? Se encarregando dos interesses espirituais dessa parente de Barreto. Então, ele não sabe quem é ela, aquele espírito. Ele não sabe quem está em volta dela, né? Então, à medida que ele vai pegar o nome, vai colocar no grupo e a gente vai orar junto com os amigos espirituais. Então, a gente tem que se preparar, encarregar-se dos interesses espirituais dos outros, conduzi-los, harmonizá-los, elevá-los ou socorrê-los. Será menos importante que traçar uma planta para o levantamento de uma ponte ou para a construção de uma casa? Então, botei o filho de Jailson engenheiro. Será que isso é menos importante? Porque a pessoa é só médio e quer logo ir para mediúnica? Quer logo doutrinar? Não nos iludamos com respeito à formação mediúnica. Desenvolvimento medianímico sem aperfeiçoamento do veículo para as manifestações espirituais é o mesmo que trabalho sem orientação do operário, que resulta invariavelmente em cansaço inútil. Convençamo-nos de que legiões de mediunidades, tanto quanto legiões de inteligências, enxameiam em toda parte, mas aprimorar umas e outras, o filho Jailson aprimorou a inteligência do ABC até a faculdade. Então, o guia de Jailson quer que Jailson se prepare, aperfeiçoe o quê? As suas capacidades medianímicas. Para quê? Aprimorar umas e outras, doando-lhes proveito e responsabilidade. Exige o quê de Jailson, de mim? Exige estudo e trabalho paciente para que se lhes efetue a educação. Ora, sabemos todo que educação não aparece sem disciplina, como disciplina não chega até nós sem sacrifício, e o sacrifício não é fácil para ninguém. Então o filho de Jailson sabe o sacrifício que ele fez, o tempo de estudo para se formar. A pessoa chega no centro, passa 1 mês, 2 meses e quer ir para um grupo mediúnico. Para chegar nessa potencialidade que a gente vai estar estudando, aqui são inúmeros tempos de reencarnação, de preparo mediúnico. Então eu peguei isso para entender quem é a Ambrosina. Então Emmanuel está dizendo, deseja ser a Ambrosina no futuro, né? Um médium que tem aparelho até no centro coronário, sintonia contínua com Emmanuel. Chico tinha, contínua com Emmanuel, o tempo todo com Emmanuel. Ele vai dizer isso a Divaldo Franco fala em palestra, o tempo todo. Às vezes eu penso, quando eu vou falar, sai a voz de Emmanuel, ele diz Divaldo. Às vezes Emmanuel pensa e a voz sai a minha. O conteúdo sai meu, é sintonia o tempo todo. Isso demanda tempo, demanda sacrifício, esforço, renúncia, disciplina, e aí não é fácil para ninguém, como Emmanuel falou, porque as pessoas não querem fazer isso. Então fica o quê? Está sendo útil, como ele citou antes. É o médium ou o mediunismo, ele está na sua religião, na sua crença, na casa espírita, ele está sendo útil na sua mediunidade. Está sim, se estiver no caminho do bem. Mas a questão é que ele não compreende.
Ele poderia se ampliar muito mais. Então, será que Jailson ficou satisfeito com o filho dele só aprender o ABC e depois de carregar ferramenta sucata para vender com o pai? Jailson ficou satisfeito com isso? Não, porque Jailson é pai que ama. Mas Cleide, ele queria que o filho dele estudasse, se esforçasse para progredir. Deus faz isso conosco. Então, se o filho de Jailson ficar só no ABC, mas fosse trabalhar com o pai honestamente, Jailson não vai ficar triste, infeliz, porque o filho dele é honesto. Mas Jailson dizer, poxa, mas eu te dei a oportunidade de você conseguir mais coisa, mas você não quis. É isso que a gente vai chegar no mundo espiritual e vai ouvir. Pô, você não quis estudar, só quis ir para o centro da comunicação. Então, eu trouxe isso porque isso é para a gente compreender como é que chega isso aqui, né? Então, vou ler aqui agora onde nós paramos. Quando ele fala que ela vive então flagelada, né, por petitórios e súplicas, indagou Hilário. Estou revendo isso. Até certo ponto, sim, porque simboliza uma ponte entre dois mundos. Entretanto, com a paciência evangélica, sabe ajudar os outros para que os outros se ajudem, porquanto não lhe seria possível conseguir a solução para todos os problemas que se lhe apresentam. Então veja que é uma sabedoria, né? Não resolve o problema de ninguém. Escuta com paciência, acolhe, mas aponta um rumo, né? Para que o outro mesmo se ajude a sair do problema que ele gerou, que o outro gerou. Abeiramo-nos da médium respeitável e modesta e vimos-la pensativa, não obstante o vozerio abafado em torno. Vai começar a doutrinária, né? Então a gente já sabe aqui que é a doutrinária de Chico, não? Centenas de pessoas, né? E eles estão se cercando dela. É essa passagem que está naquela obra que eu citei aqui, biográfica. Que o dirigente da mediúnica estava ao lado de Chico, quando ele fala para Arnaldo Rocha. Olha o que está aqui. Não longe, o pensamento conjugado de duas pessoas exteriorizava. Vou desligar o microfone de Tereza que não dá para falar com. Porque o som de Tereza é um ventilador, é alguma coisa que fica dando retorno aqui. Já desliguei, Tereza. Quando você quiser falar, você abre. Não longe, o pensamento conjugado de duas pessoas exteriorizavam cenas lamentáveis de um crime em que se haviam embrenhado. E percebendo-as, Dona Ambrosina refletia, falando sem palavras, em frases audíveis, tão somente em nosso meio. Dois pontos. Amados amigos espirituais, que fazer? Identifico nossos irmãos delinquentes e reconheço-lhes os compromissos. Um homem foi eliminado. Vejo-lhe a agonia retratada na lembrança dos responsáveis. Que estarão buscando aqui nossos infortunados companheiros foragidos da justiça terrena? Veja a faculdade mediúnica de Ambrosina, né? O médium clarividente, a plateia está lá, ela está sentada. Ela olha para dois encarnados no meio da plateia. A aura dos dois encarnados está lá. Eles não estão conversando. É a aura dele, o pensamento dele, o sentimento. Eles estão lá dentro. São foragidos da justiça, dois assassinos. Estão na plateia de um centro. Ela identifica a cena do crime na aura dos dois. Ela está pensando, não está falando com o Arnaldo Rocha. Ele vai contar Arnaldo Rocha depois, né? Claro que ele não identifica depois as pessoas, Chico, mas aí ele coloca no livro, né, que ele viu essa cena acontecer, que quando o livro surgiu depois, ele falou: ah, Chico, Ambrosina é você. Aí Chico deu risada. Era ele mesmo, é um nome aqui fictício. Então ele viu, identificou. Veja, e quando o médium está pensando, e o que serve para todo mundo que está dentro do centro ou fora do centro, vamos voltar aqui. O pensamento é audível, né? Perfeitamente audível para o mundo espiritual. Então, as frases, as palavras, tão somente falando, era André Luiz
registrava o pensamento dela certinho. Então, quando eu estou sentado no centro, não precisa abrir a boca. Os espíritos estão vendo a minha aura, que é fruto do meu sentimento e do meu pensamento. Então ele está vendo lá essa cena, o que fazer? A resposta de: reparávamos que a médium temia perder a harmonia vibratória que lhe era peculiar. Não desejava absorver-se em qualquer preocupação acerca dos visitantes mencionados. Foi então que um dos mentores presentes se aproximou e tranquilizou-a. Ambrosina, não receie, acalme-se. É preciso que a aflição não nos perturbe. No livro, na cena, no fato, foi Bezerra de Menezes que vai junto dele. Emmanuel não tinha chegado ainda. Emmanuel estava organizando tudo. Bezerra de Menezes, que fazia o receituário primeiro, né? Depois, porque Emmanuel confiava o médium dele a Bezerra para o receituário, que era feito em termos de 3 horas de relógio antes. Chico ia para uma sala, fazia. Então, Bezerra de Menezes se aproxima e vai dizer: Ambrosina, não receie, mente a mente. Acalme-se. É preciso que a aflição não nos perturbe. Acostume-se a ver nossos irmãos infelizes na condição de criaturas dignas de piedade. Lembre-se de que nos achamos aqui para auxiliar. E o remédio não foi criado para os sãos. Compadeça-se, sustentando o próprio equilíbrio. Somos devedores de amor e respeito uns para com os outros. E quanto mais desventurados, de tanto mais auxílio necessitamos. É indispensável receber nossos irmãos comprometidos com o mal, como enfermos que nos reclamam carinho. Aí é Bezerra todo, né? Então, o que ele está dizendo? Isso aqui é para sempre. Ambrosina fazia isso no dia a dia, porque ele já vinha de uma estrada reencarnatória de muitos anos. Então, a gente olha uma cena de um pedófilo na TV ou coisa. É Bezerra voltando. Aí eu me irrito, porque aquilo causa indignação. Uma coisa, essas cenas bárbaras, ver o pai faz aquilo com crianças. Rapaz, isso causa verdadeira, quase com uma revolta, em espírito não. Aí é como se eu estivesse ouvindo Bezerra. Acalme-se. É preciso que a aflição não nos perturbe. Lembre-se que nos achamos Teresa Barreto, seja numa cena na TV em casa, seja na mediúnica com o pedófilo, com o assassino desencarnado, seja com o encarnado que cometeu um crime. Chega, eu sei que ele cometeu um crime e não pagou o crime na justiça, como esses dois. Eu vi Bezerra de novo aqui repetindo, ó. Lembre-se de que nos achamos aqui para auxiliar. E o remédio não foi criado para os sãos. Porque Jesus veio para os doentes. Então, se a gente vê auxiliar, ele está dizendo que não é médico. Teresa não é médica. Mas Teresa está conduzindo o remédio, que é o Evangelho, para quem é doente. Compadeça-se dele. O que é isso? Pereira Ferreira, né? Alguma coisa. Parou. É indispensável receber nossos irmãos comprometidos com o mal, como enfermo. Onde é que essa palavra a gente ouviu? No livro todo, Desobsessão. André Luiz, dificilmente ele chama obsessor. Enfermo. Seja encarnado o pedófilo, Dalva, é um enfermo. O assassino é um enfermo. O assassino desencarnado é um enfermo. Ele está repetindo todos os livros para que eu me acalme, me equilibre, porque eu não tenho como ajudar com a mente perturbada. Quem quiser comentar, está tudo aberto. Pois é, não podemos aí, não é, olhar ele como enfermo, como você disse. Olhar como enfermo. Olhar como enfermo. Quando a gente olha os noticiários, as coisas, a gente não olha mais com aquele olhar miserável, pagou, vai morrer, não. Tem que olhar ele como enfermo e que estão ali equivocados, né? Ainda está no equívoco, mas um dia vai sair dessa situação. E como diz Bezerra, não é? No espírito superior, não é? Olha o jeito do espírito superior se referir, não é? Ao enfermo, não é?
Ele, como superior, poderia usar de outro palavreado, mas ele pede, né, que calma, né? Os enfermos que nos reclamam carinho, não é? É isso. Então, no dia a dia, esse aqui, Ambrosino, já consegue fazer isso aí no dia a dia. A nossa realidade, por isso que ele abriu com duas médicas mais comuns, Celina e Eugênia, que muitas vezes a gente não está nesse patamar, a gente fica revoltado mesmo, a gente se É, indigna, porque não dá para fingir. Porque eu posso fingir com a boca para Ferreira, mas o meu sentimento já está visto na aura. Porque, como ele falou antes, o sentimento e o pensamento era plenamente visível e audível para os desencarnados. Então, é um trabalho que demanda tempo, por isso que eu reli aquela mensagem, que é uma preparação. A gente aqui está só se preparando para o exercício saudável dessa mediunidade. Ver todo mundo como enfermo, Dalva. Todo mundo como enfermo. Todo mundo que está numa fase dessa doente. Né? A médium aquietou-se. Né? Conversou com Bezerra, aquietou-se. Passou. Deixa eu desligar o Coelho Ferreira, que está ouvindo o som da casa dele. Desliga. Na hora que Ferreira quiser falar, desativa. A médium aquietou-se. Passou a conversar naturalmente com os frequentadores da casa. Aqui, alguém desejava socorro para o coração atormentado, ou pedia cooperação em benefício de parentes menos felizes. Ali, suplicava-se concurso fraterno para doentes em desespero, mas além, surgiam requisições de trabalho assistencial, comida, alimento. Né? Dona Ambrosina consolava e prometia. Quando Gabriel, o mentor, né, que é Emmanuel, Gabriel, o orientador, chegasse, que ele não estava ainda. Veja que o guia não faz tudo. A pessoa pensa que o guia faz tudo. O guia não faz tudo. Emmanuel não tinha nem chegado. Bezerra estava no controle, com uma equipe espiritual imensa. Né? Quando Gabriel, o orientador, chegasse, o assunto lhe seria exposto. De certo, traria a colaboração necessária. Ele está só escutando, anotando uma coisa aqui, outra ali, enfim. Não decorreram muitos minutos e Gabriel, o mais categorizado mentor da casa. Então a gente não sabe quem é Emmanuel, a gente sabe algumas reencarnações dele, né? Então o mais categorizado mentor da casa deu entrada no recinto, por isso que ele é o guia da casa, acompanhado por grande séquito de amigos. Então, nessa passagem aqui, todos nós temos isso, Tereza, Jailson, todos os outros aí. A pessoa, Ferreira, anota o nome. Vale da Vida, leve meu nome aqui, Tereza, coloque lá. Acabei de receber, né, de tarde, o nome. A jovem está aqui na minha sala, vai dormir aqui, minha sobrinha, onde o tio dela se jogou do 10º andar, anteontem, semana passada, do Bela Vista, né, do prédio Bela Vista. Né? Então, não sei se eu já mandei para Ferreira, já mandei. Então, suicídio aos 45 anos, porque entrou em falência financeira. Então ele se atira do prédio, né, família rica. Então minha sobrinha está aqui, veio dormir aqui e trouxe o nome dele. O nome dele. Então nós vamos orar por ele, claro, quando o orientor chegasse, o assunto lhe seria exposto. Claro que ao anotar o nome, os guias já anotaram, registraram o nome dele, para pedir a Maria, pedir a Teócrito, os espíritos que trabalham com suicidas, né, ajudam suicidas, para ajudá-lo. Né, ajudá-lo. Quem estava em volta dele? Eu não sei. Eu não vou falar nem dele. Quem estava em volta dele? A quem eu estou pedindo ajuda para ele? Eu não sei. Que o estimulou a isso. A ir para um outro país, Las Vegas, e jogar dinheiro e perder tudo. Então é óbvio que ele não estava bem acompanhado. Então mexer com isso vai causar um efeito, Tereza. Mal dormida, pesadelo, espírito agredindo a gente, não é isso, Ferreira? E aí o médium não quer sentir nada disso. O médium quer ir fazer essas coisas como ele vai para uma festa, um encontro de lazer, bater um papo com alguém, quer ir bem, quer viver sempre bem, sem problema nenhum. Porque lhe falta estudo, a preparação da mediunidade. Ele não se preparou. Ele acha que é só chegar lá e conversar com o espírito, o outro da comunicação e acabou. Como o Raul Teixeira explica muito bem isso. Estou sendo útil, estou sendo. Mas o problema é que ele não se prepara para se proteger das influências que vai ter. Mas não tenha dúvida, quando Ferreira já anotar o nome a gente vibrar, mas vai ter aqueles que o estimularam a ir viajar para Las Vegas
pegar o seu dinheiro das suas empresas e perder tudo no cassino e voltar e pegar a depressão e se atirar semana passada do 10º andar do prédio. Então é claro que vai ter. Então quer dizer, mas se Ferreira Barreto se prepara, respeita todo mundo, mas nada teme. Nada teme. Quem pediu foi você. Agora vamos juntos. Os guias estão se preparando. É isso que ele está dizendo aqui. Então, o guia quando chega, ele vai ouvindo isso aqui. Eu preciso de um tempo. A gente demanda um tempo. Então Emmanuel citou nessa mensagem. Só em uma encarnação, em torno de 20 anos de preparação. Estudando e servindo. Que é a prática, né? Estudando, não adianta só estudo. Estudar e praticar. Estudar e praticar. Sempre, Dalva. Sempre. Para servir. Aqui não é para disputar conhecimento com ninguém. Estudar para adquirir o conhecimento para servir. À medida que eu sirvo, eu adquiro experiência. Eu vou ficando mais robusto, menos medo, menos coisa, respeitando sempre a todos, mas sempre quando o guia me chamar em regiões inferiores, eu não fico mais tão atemorizado, com medo de aplicar um passe. Mas então, aqui demanda um tempo. Vou ler mais um trecho e abro novamente para falar. O mentor chegou. Acomodaram-se em palestra afetiva à frente da mesa. Aí reunidas, as entidades de vida mental mais nobre estabeleciam larga faixa de luz, inacessível às sombras, ao redor da mesa onde o palestrante vai fazer a palestra. No caso de Chico, se revezavam 3, 4 palestrantes, porque ele passava 3 horas lá. Tem um DVD, vários DVDs da Federação, preto e branco, as pessoas dormindo na mesa. Eu também começava às 7 e terminava 2 da manhã. 2. Então ele saía e voltava para as cartas consoladoras. E voltava para casa bem saudável. Então, ao redor da mesa doutrinária, larga faixa de luz, inacessível às sombras, que senhoreavam a maioria dos encarnados e desencarnados da grande reunião. Óbvio, os encarnados e desencarnados na coisa, a maioria é doente. Veio buscar ajuda no hospital. O pensamento é cheio de sombra. O palestrante está lá. Há uma faixa de proteção projetada pelos espíritos superiores e pelos técnicos espirituais que projetam aquela faixa horizontal, né? Espírito Efigênio explica, horizontal. Os pensamentos chegam e são dissolvidos, não atingem o palestrante. Por isso que o palestrante, numa casa equilibrada, e ele bem equilibrado, ele mantém o tema, ele está em sintonia com o tema. Se há um desequilíbrio nele, ele sai do tema, não por culpa dos guias, é por causa do desequilíbrio dele. Ferreira citou. Então, é a mulher na frente com o vestido de um palmo, ele cruzando as pernas na frente dele. Aí o tema é falar de Maria, daqui a pouco ele está falando sobre sexo. Porque ele está focado naquilo ali. O desequilíbrio é dele. Uma casa com muito melindre entre os trabalhadores, isso aqui abre brecha para passar o pensamento. Mas aqui não, ó. Era inacessível às sombras que senhoreavam a maioria dos encarnados e desencarnados na grande reunião. Então quem trabalhou em casa espiritualista, como veio o Raio de Luz, vai ver os índios batendo folha nas paredes, como alguns aqui testemunharam. Mas é para tirar poeira? É óbvio que não. Os índios vão entrar em trânsito, seus médicos ficam batendo folha na parede. É para tirar poeira, mosquito? Não. É para dissolver as sombras mentais das pessoas. E aí eu perguntei a Boca da Mata, quando ele não fez mais isso, ele falou: meu filho, eu uso o aparelho. Agora, futuramente se perguntar ele agora, vai dizer: meu filho, acabou o aparelho, eu uso o meu pensamento para dissolver. Como aqui as entidades de vida mental estão ajudando a dissolver o pensamento que chega. Veja que é um processo de libertação espiritual, sutil. Não é isso, Feira? E eu achei tão fantástico. Boca da Mata chegava pela médium Y, batia a folha, todas as entidades, né? E depois ele chegou, não pegou a folha, passaram meses, né? Meses. Meu irmão não bate mais a folha. Meu irmão usa aparelho, vai dissolver. Onde é que está o aparelho? Obra de Filomeno de Miranda. 14 obras está aqui dentro, por Divaldo Franco. Aparelhos que parecem um secador de cabelo.
que vão jogando, vibrando, ozonizando o ambiente. Depois, ele diz, depois a gente, Boca da Mata e todos vão dizer o quê? Meu filho, baixa minha vida mental. Minha vida mental saudável dissolve tudo isso aí. Libertação espiritual. Eu saio do material para saber que tudo é vida mental. Entidade de vida mental mais nobre estabeleciam naturalmente larga faixa de luz, inacessível às sombras que senhoreavam a maioria dos encarnados e desencarnados da grande reunião. Vocês aí, eu estou falando sozinho. Isso aqui é do nosso dia a dia. Aqui é da nossa doutrinária. Toda doutrinária tem isso. É como você falou, é como você disse também na reunião, em vez também quando as pessoas chegam com conversas desnecessárias, né? Nada condizente com o ambiente. Então, o palestrante que está ali fazendo a palestra também tem que estar bem focado, bem sintonizado naquilo, no propósito dele, para que a influência daquele frequentador que está na plateia não atingir o palestrante cá na mesa. Ontem eu recebi uma reclamação de uma pessoa, não vou citar porque é conhecido de vocês. Eu não vou mais no centro, Y. E as pessoas deixaram. Mas por que, fulano? Ó, o palestrante só vai fazer, foi chamado 2 vezes, Dalva. Aí a camisa dele, sabe o que tem lá escrito? Olha isso. Lula livre. Ah. Algumas pessoas é bolsonarista. O palestrante tinha que ter bom senso. Aqui não tem, ali não tem o que entrar Bolsonaro, Lula ou Fernando Henrique Cardoso. Olha, está no livro dos médios, capítulo 30 ou 31. Kardec coloca no primeiro item das regras da sociedade: não leve na tribuna política. Está no livro dos médios. É o 29 ou 30? É um desses aí, o 31 é dissertações. Hoje, termine. Quer dizer, você vai lá, aí as pessoas começaram a reclamar, ele não conseguiu fazer a palestra, 2 vezes perturbação na palestra, o culpado foi ele. Eu como coordenador, né, não sou presidente, mas eu como coordenador, enquanto eu tiver, eu chego ao presidente, como sempre faço, Ita, isso. Eu não chamo mais. Agora, se você é presidente e eu chamar, a responsabilidade é tua. É assim que eu falo com ela. Diga já isso. Não, viu, Sérgio? Uma coisa que você falou aí, isso é opinião minha. Porque eu acho que negócio político é coisa particular. Isso. Camarada, isso é fora de qualquer questão, cada um tem gosto, cada um faz o seu gosto. O espírita, quando assume a posição de fazer qualquer trabalho espírita, ele é neutro. Ele é um palestrante ali que vai falar sobre a doutrina e vai ensinar algumas pessoas. Ele não tem que se meter em movimento nenhum, nem político, nem social, nem nada. Ele tem que fazer o trabalho dele, que é esclarecer o que é os ensinamentos espíritas, para educar as pessoas, não para contrariar as pessoas. É isso. Quer dizer, deixa eu te chamar um aqui, porque ele também no nosso estudo, né, eu não vou citar o nome, agradeço a ele, o presidente de um centro aqui, fazia conosco o estudo virtual, mas ele começou a fazer coisa de política, depois eu fui no Instagram dele, só tem coisa de política, eu não chamei mais. Diga, Teresa. Hoje aconteceu com uma amiga minha de outro credo, né? Ela é, não sei se é Sétima de Jeová, não sei, não lembro mais não. Ela dizendo que o marido, né, estava dizendo, você vai para centro para ver pastor falar mentira, roubar, não sei o quê. Ela disse, não julgue. Aí falou de político, ela disse, olha, se eu for lá na igreja e vim para cá com política, eu deixo de seguir a igreja, eu não vou mais para essa igreja. Ela me falou hoje. E outra, foi lá no centro há muito tempo, o palestrante veio, deu a palestra muito boa tal. No final, fez a campanha dele, não veio mais. É isso. Então sai do roteiro. Então, aqui... Daqui a pouco todo mundo pedindo bloco, e viram cera, cimento. Eu já vi isso, eu já vi palestrante. Oi? Eu vou falar aqui que você é meu amigo. Você é meu amigo, a gente comentava sobre política e essas coisas, eu mais você. Você tem seu gosto, eu não tenho mais gosto político, eu parei. Mas eu não quero comentar mais política, nada, porque a gente vê muita coisa que não é do nosso meio, a gente não consegue resolver, a gente não consegue ajudar. Quando eu aprendi uma coisa, quando a gente não consegue ajudar falando, a gente ajuda ficando calado. Calados, às vezes, ajuda mais do que falando. Lembrando, Zé, isso que você como cidadão, eu também, todos estão aqui,
a gente pode comentar sobre tudo, né? Não Agora, no não centro. no centro, não na coisa. Agora, eu e você, como amigos que somos cidadãos, a gente pode comentar e não vamos brigar por isso, né? Não, Você, mas mesmo assim, Sérgio, eu estou falando, mesmo assim, você que é meu amigo, que tudo, a gente já conversou, já comentou, vale, eu não quero mais não, porque Tá certo. você não, o cara não consegue atrair nada bom para ele não, comentando essas coisas não, o cara só atrai coisa que no meu entender hoje não ajuda em nada não, porque você analisa um, analisa outro, se de manchar todos, ainda falta um pedaço para fazer um homem ainda. Eu vou ler aqui. Quem quiser, não quer falar? Acomodaram-se em palestra afetiva à frente da mesa, né? Os guias, né? E os encarnados também, né? Responsável pela palestra. Aí reunidas, hoje ali, Gabriel e os assessores abraçaram-nos generosos, né? Estavam recebendo o visitante, né? André Luiz, Aulus e Hilário, né? São os visitantes desse dia da reunião doutrinária nesse centro. Então o mentor Gabriel abraçou os visitantes, coisa muito comum, que os nossos olhos não veem. As visitas que chegam nos centros espíritas. Uma coisa, isso aí, às vezes eu senti uma vez, como médium, uma entidade muito conhecida no movimento espírita, aí que vem a falta de confiança, Ferreira. Eu senti o pensamento claro da entidade que me deu o nome. Meu filho, desejo falar. Uma entidade conhecida. Quando veio o pensamento, aí veio a dúvida, essa entidade por mim, aquele sentimento de cachorro vira-lata. Eu digo, essa entidade não vai vir por mim. Aí bloqueei tudo, Ferreira. A entidade ficou do meu lado, não consegui. E isso é muito comum, Ferreira. Às vezes, rapaz, não, eu vou receber uma entidade. Não foi nenhum bezerra, nada disso, né? Mas foi uma entidade trabalhadora que tem um nome assim, do movimento espírita, mas não vou dar. Aí não dei mesmo. Mas é comum isso aqui, as visitas, né? As visitas. É insegurança ainda. É insegurança, né? Então ele está... Disse-ia, partilhávamos brilhante festividade. Tão vivo se mostrava o júbilo dos instrutores e funcionários espirituais da instituição. A instituição tem funcionários, né? O trato com os doentes e sofredores dos dois planos não lhes roubava a esperança, a paz, o otimismo. Compareciam ali com o abnegado e culto orientador, né? A quem Aulus, Emmanuel, o Gabriel aqui, né? A quem Aulus não regateava os seus testemunhos de veneração. Médicos e professores, um dos médicos Bezerra, enfermeiros e auxiliares desencarnados, prontos para servir na lavoura do bem. Tem vaga para a Tereza, aqui a Ivan, professores, né? Todo mundo misturado, auxiliar, todo mundo com o propósito do bem, os trabalhadores. Irradiavam tanta beleza e alegria que Hilário, tão deslumbrado quanto eu, retornou às perguntas que lhe caracterizavam o temperamento juvenil. Aqueles amigos, considerando as mensagens de luz e simpatia que projetavam de si mesmos, seriam altos embaixadores da divina providência? Desfrutavam acaso o convívio dos santos? Viveriam em comunhão pessoal com Cristo? Teriam alcançado a condição de seres impecáveis? E lá já fez logo 5 perguntas de vez, né? Que viu os espíritos que estão se preparando ao redor da mesa. O palestrante encarnado não está vendo nada, exceção se ele for vidente, né? Audiente. Aquela multidão, atrás dele tem um telão de várias polegadas. Há livros sobre isso. Bota 200, 300 polegadas lá fora. Na porta do centro tem outro telão. O que ele fala está sendo passado por som lá fora. Então ele está vendo aquilo ali. Ele não tá, ele só está vendo Tereza, os encarnados, um centro com 10, 12 pessoas e essa uma pleiade de espíritos superiores ao redor dele e cuidando dos desencarnados e dos encarnados. O assistente sorriu bem-humorado e esclareceu: nada disso. Com todo o apreço que lhes devemos, é preciso considerar que são vanguardeiros do progresso, sem serem infalíveis. São grandes almas em abençoado processo de sublimação. Processo. Não são almas sublimadas, seriam puras, né? Credoras de nossa reverência pelo grau de elevação que já conquistaram. Contudo, são espíritos ainda ligados à humanidade terrena
e em cujo seio se corporificarão, ou seja, se reencarnarão, de novo no futuro, por meio do Instituto Universal da Reencarnação, para o desempenho de preciosas tarefas. Não vem espiar, mas um Bezerra pode reencarnar, né? Um Francisco de Assis, né, que coordena o movimento espírita no Brasil, a missão dele. Então, reencarnar, tudo aquilo. Veja o que está, Dalva, quando você vai lá ver um palestrante. Você foi lá, me viu no JETS. Aí você olhou, Sérgio, Mário Sérgio, ao redor daquela mesa ali do JETS, né? Então, os trabalhadores espirituais do JETS, toda essa gama de funcionários e trabalhadores, visitantes, botando essa faixa protetiva ao redor da mesa, para que tudo ocorra bem. E ali eles estão ajudando, inclusive a mim, primeiro, também sou enfermo, junto com os outros frequentadores e a multidão de desencarnados. É multidão. Não se engane, não. Porque, eu repito, Livros Mensageiros, o centro é frequentado no máximo por 30 pessoas. Tem 200 trabalhadores fixos na casa. Que André Luiz fica, isso aí é excesso de mão de obra? Só tem 30. Então, mão de obra, ele espere abrir a porta para os desencarnados. André Luiz falou, não, quando ele abre a porta e a multidão entra, ele falou, aí é pior, não dá conta. 200 não vai dar conta. Porque é gente demais sofrendo. Então, a gente, graças a Deus que nossos olhos não veem, né? É isso. Então, uma coisa que ele falou aqui, né? Ele vai repetir. No entanto, à frente da assembleia de criaturas torturadas que observamos, são eles luminares isentos de errar? Não. Então, Gabriel, Emmanuel, Joana de Ângeles, Nascimento, Bezerra, pode errar. Ele pode errar. Não ser um médium que erre, não. O próprio Espírito pode errar. Porque eles não são sublimados. Eles estão em processo. Só quem não erra, livro dos Espíritos, é Espírito puro. Está lá no livro dos Espíritos. E na Gênesis explica melhor. O Espírito puro, quando encarna, quando ele deseja, como Jesus, ele só escolhe certo. O que para mim, eu digo, meu Deus, deve ser uma coisa super sem graça. Tudo que eu escolho é certo. Quer dizer, não tem nem aquela graça de errar. Ele só escolhe o caminho certo. Então, para mim, que sou imperfeito, não tenho como saber, né, como é que pensa um espírito superior, quanto mais um espírito puro. Mas esses podem errar, o que muita gente não aceita. Você chega na mediúnica, pede um conselho a um guia. Meu irmão, estou passando por um problema, os trabalhadores. Aí o guia dá orientação. A pessoa faz, não dá certo, pelo menos como ela queria. O guia vai dizer, eu também estou em processo, meu filho. Eu também erro. Aí a pessoa se melinda, vai dizer que o centro é fraco, o guia é um embusteiro. O guia, eles são luminares, isentos de errar? Não. Não podemos exigir deles qualidades que somente transparecem dos espíritos que já atingiram a sublimação absoluta. Então, se na mediúnica vier Jesus, Gabriel, outro espírito puro, Jesus enviou, aí eu digo a você, o que eu perguntar, Dalva, o que ele disser eu vou seguir. Porque aí não há erro. Mas se vier... Mas aí, viu, Sérgio? Tentando lhe interromper, aí é que eu não sigo uma conversa dessa, que eu sei que na Terra não tem ninguém para receber Jesus, como é que eu vou acreditar num indivíduo desse? É isso. Você, claro que você vai fazer a avaliação, né? Ninguém está aqui desacreditando as orientações de um guia, de um Bezerra, de outro, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Bezerra não. Bezerra e outros, aí tudo bem, mas Jesus Cristo não tem, na Terra não tem, não tem não. Então chega um Bezerra, a gente vai avaliar a orientação com todo carinho. É Bezerra mesmo, mas o que ele está dizendo? Bezerra tem mais chance de acertar, eu botar em 99%, espírito superior, de acertar, né? Mas ele também, nesse 1%, ele pode errar. Porque ele não é ainda, o que está aqui, não atingiu a sublimação absoluta. Por isso que o conhecimento é válido. Se eu vou para uma casa que não tem estudo mediúnico, e uma crença que não tenha, aquilo que vier do guia eu faço. Então quer dizer, eu fico pasmo, né? Vou fazer palestra nessa casa, não vou citar aqui, né? Onde a água é como essa, fluidificada.
E a água da sala para as pessoas que estão em tratamento espiritual é chá do Santo Daime, porque o guia orientou. Meu Deus do céu, mas a casa tem estudo, eu vejo lá. Como é que a pessoa não consegue mergulhar no estudo para compreender que isso foi um embusteiro? Diga, Jesus. Não, né, passou, já tem uns aninhos já, eu não lembro mais qual foi ou não, que passou na televisão um indivíduo dizendo que era Jesus. Isso eu é acho que aquele. você pegou, Santa chegou a Catarina. acompanhar, você viu? Santa Catarina, ele tem mais de 5.000 seguidores, né? Se for esse, tem vários Jesus na Terra. Onde que você botar aí, em todos os países, você botar no seu celular, você vai ver que nessa época aí tinha uma média de 22 Jesus reencarnados. Não faltava Jesus para você seguir. Aqui no Brasil... Não, esses aí eu não sigo não, que Jesus, pelo que eu conheço, Jesus andou na terra, nunca disse que era Jesus, quem falava dele era o povo, mas ele não falava dele não. É um cidadão fascinado, né? E a fascinação é contagiosa. Eu me lembro quando ele foi em Jô Soares dar entrevista, e quando Jô Soares chamava todo mundo para abraçar, os seguidores dele levantou primeiro, jogou um tapete vermelho, tinha uma caixa de madeira envolvida em veludo vermelho, Jô Soares esperando aquilo tudo para abraçar ele. Aí ele saiu pelo tapete vermelho, sentou no sofá, colocou os pés em cima do coisa, Jesus abraçou ele e falou: por que isso tudo? Mas eu sou Jesus, eu não posso pisar no chão que você pisa. E 5.000 pessoas acreditam nisso. Sabe o que é isso? Jesus faria isso. Sabe o que é isso? Se ele fosse para o livro dos médios estudar como você estuda, ele ia compreender no capítulo 23 que a fascinação é coletiva, é contagiosa. A fascinação que chegou a ele contagiou a 5.000 pessoas, porque não querem estudar. O cara que tem um pouquinho de conhecimento, sabe logo que foi Jesus tinha chegado descalço, andando descalço, pisando no chão puro e tinha ido direto. Tinha ido não. As pessoas que iam até ele, não iam até ninguém, eram as pessoas que iam até ele. É isso. Diga, Tereza. É isso, eu já vi um médico dizer que estava ali Jesus, que era Jesus que estava ali incorporado. É isso. Fascinado, né? A gente ri, mas com todo respeito, né? Que essas pessoas aqui, a gente viu aqui de novo, são dignas de piedade. Dignas de piedade, Bezerra está dizendo, fascinado, né? Com outros que se deixaram contagiar pela obsessão. Né? Então, ele encerrando aqui o capítulo, ele diz: são alto... Deixa eu desligar aqui, Tereza, seu microfone. Seu microfone, você está... desligou. São altos expoentes de fraternidade e conhecimento superior. Então, são altos expoentes de fraternidade e conhecimento superior. Porém, guardam ainda consigo probabilidades naturais de desacerto. Primam pela boa vontade, pela cultura, pelo sacrifício no auxílio incessante aos companheiros reencarnados, mas podem ser vítimas de equívocos a isso, que se apressam, contudo, a corrigir. Então, quando o Espírito Superior rapaz, se corrige logo, sem a vaidade que, em muitas circunstâncias, prejudica os doutos da terra. Aqui temos, por exemplo, variados médicos sem o envoltório da experiência física, apesar de excelentes profissionais, devotados e beneméritos na missão que esposaram. Não seria, contudo, admissível fossem promovidos de um instante para outro, da ciência fragmentária do mundo, à sabedoria integral. Então, ele está observando aqui, está cheio de médicos que vieram da Terra, mas que estão trabalhando como auxiliar, como André Luiz trabalhou. Porque eles não podem ser promovidos, porque o que eles aprenderam na Terra de ciência é frágil, é fragmentário, é muito pouco. Não dá para trabalhar ao lado de Bezerra. Mas eu trabalhei no Hospital Aliança, 10 anos no hospital. Sim, meu filho, você não sabe, meu filho. Você passou 30 anos lá de médico, mas não dá para trabalhar com Bezerra. Não dá para trabalhar, seu conhecimento é muito pouco, fragmentário. Então, se ele é humilde, ele está aqui, ele está dizendo, aprendendo, esse monte de médico que ele falou aqui. Eles estão ali aprendendo humildemente como é que Bezerra trabalha, como é que Dr. Dias da Cruz, o médico, vinha muito para o Chico, trabalhava, como é que... Então ele está ali. Os que estão revoltados estão onde? No umbral. Que não querem, estão no umbral.
não querem aprender nada, estão lá no umbral. Então não vou ler mais, vou parar aqui, porque que dia a gente volta? Terça-feira. Dia terça é? Quem quiser comentar, veja a importância disso aqui. Eu, para mim, no caso aí, para mim não, para nós todos aqui, a gente sabe hoje que a mudança começa pela humildade, a pessoa não faz julgamento de ninguém. O espírito de luz, a gente conhece pela linguagem dele, ele sabe que o indivíduo ali está cheio de coisa errada que está fazendo, mas ele não chega expondo nada, não, ele chega na paciência, com humildade, pedindo para a pessoa olhar as coisas, ou corrigir, ou fazer. Nunca determina, você tem que fazer isso. Se você quiser se melhorar, você tem que fazer isso. Nunca, espírito de luz nunca determina nada, ele sempre ou pede ou ensina. Isso, bem lembrado. A gente viu aqui na abertura, Ambrosina. Ajuda os outros a se ajudarem. Ele acolhe com amor, sem condenar, sem botar o dedo na ferida do problema de ninguém, e aponta um rumo, os rumos. Se a pessoa quer seguir, então isso é manual básico que a gente leu aqui para o atendente fraterno, para o doutrinador, para o nosso dia a dia, né? Estou botando no centro porque nossa preparação, mas é para o dia a dia. É aquele que chega na porta, né? E chegar na nossa sala pode dizer assim: Ferreira, eu vou fazer um aborto, uma jovem. Aí Ferreira entra em choque nos valores dele, né? Ferreira vai acolher a pessoa, vai meter o dedo na ferida, vai acolher, vai ouvir e vai apontar um rumo da vida, né? Ferreira não vai ser conivente com isso. Mas se a pessoa, depois que ouvir Ferreira, que acolheu com carinho, sem meter o dedo na ferida, sem dizer que ela vai sofrer encarnação, que vai voltar, acolheu, apontou um rio: minha filha, tenha seu filho, né? Que alegria de ser pai que ele tem, de ser avô, ele vai compartilhar essa experiência dele. Aí a pessoa ouvir aquilo tudo, sair e vai abortar, é o problema dela. O que você pode fazer? É o livre-arbítrio da pessoa. Não é isso? Não tem como invadir o livre-arbítrio de ninguém. Pode interferir no livre-arbítrio. Isso, irmão também escreve, estava lendo hoje sobre isso. Aliás, até ilustrar sobre isso. Na subida espiritual. Mas eu, na minha ignorância, eu já fiz arbítrio de uma criatura, minha cunhada, de saber Você está fazendo, sua aliança. Peraí, deixa eu tirar aqui. É Tereza aqui. Fale. Não, eu já fiz isso com a minha ignorância, de que cheguei na casa do meu cunhado e aí ela estava tomando um remédio para matar a criança. Eu já falei você. Joguei fora e disse que se tomar de novo eu vou na delegacia da queixa. É isso, não estou dizendo que está coisa errada. Mas a questão é o seguinte. Não, estou dizendo, mas o cara faz isso quando o cara tem intimidade com a pessoa. Mas você não vai fazer isso com pessoas que você não tem esse grau de intimidade. E você fez e graças a Deus deu certo. Mas a questão principal é o quê? E depois, quando você não estava lá, nos anos que ocorreram, se ela viesse a engravidar de novo? Estou dizendo que ela fez isso, que eu não conheço. Mas será que aquilo ela tinha realmente apreendido aquilo que fazer um aborto é crime? Você lembrou muito bem, fez de novo e matou. Ainda me levou ainda me chamou para ir num lugar que era de conhecido, não sei o quê, para ir buscar um remédio de mato e eu não sabia. Depois foi que eu fiquei sabendo, eu fiquei injuriado. Viu aí, cara? Veja como é a doutrina espírita, Tereza. A doutrina espírita é para curar a alma. Porque Jailson fez o bem, fez a parte dele e impediu. A pessoa virou as costas, voltou, fez a mesma coisa. Então, quando essa pessoa despertar a consciência de que o aborto é um crime, como a gente já despertou, ela não faz nunca mais. Não precisa que alguém de fora impeça. Ela mesma não faz. Então, vamos. Aí, eu disse, menina, não, ela falando, né, em tirar recente. Não faça isso, rapaz. Lute aí,
está tirando uma vida. Ah, tá, tô ouvindo, não vou fazer não. Depois encontrei, tomei Citotec. É isso. Aí eu disse, menina, você se comprometeu. Quando a gente deixa o Espírito vir, ele tem um compromisso. O céu se abre, não é para você. Aí, resultado, não conseguiu perder, nasceu, tá aí. Agora vamos ver, né? Vamos ver. Esse Espírito aí agora, né? Que Deus proteja. E dê força a ela, 3 né? minutos. 3 minutos. Vou fazer a prece. Vou envolver, peço os amigos para envolver aqui o Joel Fernandes de Oliveira, né? Que a moça veio de Aracaju, minha sobrinha veio de Aracaju e veio e trouxe o nome e pediu, não frequenta centro nenhum, mas veio pedir a gente para orar por ele, já que ele se matou, se atirando do prédio. É o nosso irmão. Aprendemos hoje com Bezerra, com André Luiz, a vermos todos, sem exceção, como nossos irmãos e aqueles que cometem desatinos como enfermos. São enfermos. E ele o é. Então vamos elevar o pensamento diretamente ao Espírito Maria de Nazaré. A ela foi atribuída a missão dada por Jesus de cuidar de todos aqueles que se suicidam no planeta Terra. Espírito querido, Maria Santíssima, envolvei esse irmão já citado na tua luz. Sabemos que tu, com imensa equipe, acolhe todos, com imenso amor que tu acolhestes no teu útero materno, o Senhor de nossas vidas, Jesus. Envolve esse irmão que sofre dores inenarráveis, que só uma mãe, só um amor de mãe pode levar até ele consolação. Confiamos em ti, pela tua elevação espiritual. Sabemos que a trajetória dele será longa de recuperação, mas tu conseguirás.